né? Ok. Não pediu mais uns minutos, é isso? É Não. qualquer coisa, Não? qualquer coisa. Tá. A Não, gente pode vai começar, e pode as começar. pessoas vão É. Podemos começar, entrando, viu, tá? Raquel? Sim, sim, Vão sim, sim, entrando, sim. né? Aquela Tá coisa. bom. Isso. Então, boa noite a todos, bem-vindos ao nosso concerto de poesia. É um concerto. A gente sempre diz que é especial, né, Nuno? A gente- É sempre especial. O E que a que a gente vai poesia é fazer? uma coisa especial, né? A gente Não, sempre e diz. Especial. a gente só convida quem é especial, então, e não consegue convidar Aham. outras pessoas especiais também, que ainda não foram convidadas, né? É porque Mas são, né, a gente, poetas do Brasil inteiro, né, passam por aqui. a gente, E quando eu e falei de especial, hã? a gente lê muita coisa e gosta de. É, Tem muita produção boa no Brasil, hoje em dia tem, pouco, tem. algumas até pouco conhecidas, né? Por exemplo, no concerto passado, tivemos aqui o Sérgio de Castro Pinto, poeta lá da Sei. Paraíba, maravilhoso. E eu acho também que é muito menos conhecido do que deveria. Verdade. Assim, tem Também. pessoas que não conhecem a produção do Sérgio, né? E assim como tanta gente que a gente trouxe aqui, porque às vezes a divulgação ela adota uma vertente um pouco de moda, assim, certa poesia contemporânea produzida por determinado nicho e tal, e com isso essas camadas vão se sobrepondo, né? Uma espécie de estratificação do solo e vão ficando camadas lá embaixo de pessoas que estão ficando menos lidas e que precisam ser lidas, porque a produção dessas pessoas interessa para a cultura nacional, para a produção de poesia, para pensar sobre poesia, né? Com Então, certeza. assim, a Uhum. gente procura aqui cumprir um pouco esse papel, né? Dentro E a da nossa diversidade também, né? No, trazer uma diversidade o máximo possível tanto. e com essa qualidade, né? Então é isso. Então nós estamos felizes e eu estava começando a dizer que era especial porque a gente está trazendo a poesia do Mato Grosso, né? A poesia Do Sul. mato-grossense para cá, que é do Mato Grosso do Sul nesse caso, né? E então, assim, para nós, assim, poucas vezes trouxemos, né, ao longo desses anos, né? Poucas vezes o Mato Grosso esteve presente, viu, Raquel? Então você é uma presença rara, tá? Tá? Obrigada. E é É o isso. Mato Grosso do Sul. Do, Sul de Mato Grosso, depois da divisão, é, tomou o nome de Mato Grosso é, do Sul. isso aí. Eu vou passar a palavra para o Nuno. Na verdade, eu tenho aqui uma apresentação da Raquel que eu vou ler sobre ela, né? Uma pequena bio que ela mandou, e diz assim: Raquel Maria Carvalho Naveira, Raquel Naveira, como eu conheci há muito tempo, né, Raquel? Muito tempo. Muitos e muitos anos, né? Nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 57. Formou-se em Direito e em Letras pela Universidade Católica Dom Bosco. Mestre em Comunicação e Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo. Deu aulas de literatura brasileira, latina e portuguesa na Universidade Católica Dom Bosco, onde se aposentou. Residiu no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde lecionou na Santa Úrsula e na Faculdade Anchieta. Deu também aulas de pós-graduação na Universidade 9 de Julho e na Anhembi Morumbi de São Paulo. Proferiu palestras e cursos em vários aparelhos culturais, como Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida, Casa Mário de Andrade. Publicou mais de 30 livros de poesia, ensaios, crônicas, romance e infanto-juvenis. É só um minuto que eu tenho um pouquinho de dificuldade, tá? Eu estou lendo do celular, né? Seus livros Abadia e Casa de Tecla ficaram entre os 10 finalistas do Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Seus livros Fiandeira e Jardim Fechado, uma antologia poética, foram eleitos por professores como os livros representativos de Mato Grosso do Sul pelo portal G1. O livro Fiandeira foi indicado
foi indicado como leitura obrigatória do vestibular da Universidade Católica Dom Bosco. Os mais recentes são Leque Aberto, os livros de crônicas poéticas, né? Leque Aberto, ela Manacá, é duro ler no celular para mim. Manacá, da mesma editora que é a Penalux. Escreve para várias revistas. Ah, que doideira isso de ler. Eu não gosto disso de ficar lendo a Bíblia. Também não gosto. Escreve para várias revistas e jornais, como o Correio do Estado, Jornal de Letras do Rio, Jornal Linguagem Viva, Jornal da ANE, Jornal O Trem, pertence à Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e à Academia Cristã de Letras de São Paulo, Academia de Letras do Brasil, de Brasília, e a Academia Paulista de História. Quantas academias, né, Raquel? A Academia de Sim, Ciências e Letras de Lisboa e ao PEN Clube do Brasil. Recebeu o grau sim. comendador da Ordem de Guaicurus, do Mérito Judiciário do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho na 24ª Região de Mato Grosso do Sul. Comenda Visconde de Toné, protagonista da retirada da Laguna pela Assembleia Legislativa de Porto Canuto, Anastácio. Eu queria dizer uma coisa para Raquel e para vocês. Eu conhecia a poesia da Raquel, eu só conhecia a poesia. E de uns tempos para cá, a Raquel começou a me mandar as crônicas. E a Isso. Raquel é uma cronista de primeira. São muito boas as crônicas da Raquel. São crônicas importantes, inclusive, sabe? Obrigada, Suzana. Ela mistura história, né? A história, né? A história do Brasil, a história literária, com uma pesquisa Cinema, artes. sobre artes e pesquisa sobre a biografia de determinados autores. E realmente fiquei muito impressionada com as suas crônicas também, viu, Raquel? Eu Sim. queria te Eu, falar isso. aham, eu, Eu eu lia, aí agradeço, um dia eu resolvi Suzana. mandar dizer, né? Eu falei, Raquel, é muito bom o seu trabalho. E eu comentei com você que não creio que elas sejam exatamente crônicas, é uma coisa tão híbrida o que eu escrevo, porque eu misturo gêneros literários, ora Poesia é são uma prosa crônicas poéticas. poética, ora eu coloco um poema, ora descrição de um quadro, Uhum. enfim, é uma mistura de uma observadora da vida, das artes, da psicologia humana e de todas as coisas que tocam a minha sensibilidade e me fazem produzir semanalmente um trabalho Uhum. novo que eu coloco primeiro no blog do Alex, no site das academias e mando para alguns jornais. E é uma forma muito interessante que eu consegui de estar sempre me comunicando com os meus leitores, é um diálogo muito, muito vivo toda semana com as pessoas que leem esse trabalho. Maravilha. Eu vou E passar agora para. a crônica só um comentário, a crônica é um gênero que parece, assim, do ponto de vista daquela, como que eu vou dizer, da visibilidade que tinha, né, quando nós tínhamos Drummond, Clarice, enfim, eu não Nos sei, a sensação que jornais, eu tenho principalmente jornais é cariocas, né? os jornais, essa circulação do jornal, o jornal enquanto a ágora de debate social, né? E o jornal Sim. enquanto ágora de debate parece que morreu, né? Não temos mais essa figura. Eu acho que é isso aqui, você tocou bem no ponto. Ele não é mais. É a questão da crítica também. A crítica não existe mais porque o jornal foi esvaziado. Com o fim dos cadernos culturais, os jornais foram assim esvaziados como espaço de debate social. As minhas É, crônicas também são colocadas em faziam jornais.
Mas hoje É, os próprios jornais têm as suas aham, mídias digitais. é, Então, eu isso acredito que é. seja um universo de leitores que é Uhum, atingido muito grande. A uhum. gente nunca tem assim a noção do tamanho da comunicação que a gente está atingindo. E E de eu quem está trabalho lendo, muito né? para isso Né, também. e de quem está lendo, assim, acho que não é Sim, mais aquela como era antigamente, né? Agora, e você tocou num outro ponto, Raquel, que eu achei interessante, esse hibridismo. Nós temos uma tradição nisso, né? Pelo menos, a cronista, uma cronista mulher também, com quem eu me deparei com esse hibridismo, foi Clarice. Aquele livro de crônicas dela também tem textos ali que você não sabe o que são. Você não sabe o que são sim, aqueles ela textos. Você Verdade. escreveu pode chamar de para qualquer, jornais, né? né? Crônicas para jornal também. Isso. Principalmente Jornal do Brasil, E né? eu acho E que foi aquele. uma marca da minha Uhum, infância. Quando eu uhum, li, por exemplo, toda a coleção uhum, do Malbataan, aquele A uhum, Sombra do Arco-Íris, aquelas coletâneas de poemas, aquela mistura de lendas árabes com uhum, trechos de poemas que ele fazia, uhum. isso marcou muito a minha Maravilhoso, formação de exatamente, juventude. Muito. E eu acho que eu tenho esse hibridismo assim dentro de mim Uhum, desde essas leituras. que legal. E você sabe que o filho do Malbatã foi meu professor, né? Ah, Júlio César Melo, Isso, isso. foi meu Aham. professor. Legal. É E maravilhoso. deu aula o próprio Malbataan, o professor Júlio César, de matemática, É, porque isso. Malbataan era um pseudônimo, deu aula na Universidade Exatamente. Santa Úrsula, onde eu também dei Pois aula é. na Universidade Santa Ah, Úrsula. que legal, que legal. Bom, os Maravilha. poemas estão enviados. Vamos Então, lá. vamos lá. Agora eu Tatiana, passo pode. sempre o bastão para o Nuno, É, que ele é é. o condutor da entrevista. Eu também meto um pouco o bedelho, mas o Nuno é o é que conduz, viu, Raquel? Eu Ok. conduzo aqui. Não sei se isso é bom ou ruim, mas eu tento. Eu só queria colocar uma coisa Diga. interessante que Uhum, aconteceu, que foi quando uhum, Susana e Inácio Loyola Brandão visitaram Campo Grande e me visitaram uhum, lá na Universidade Católica Dom Bosco e fizemos um programa de TV na época, acho que foi uhum. anos 2000, e foi Na muito universidade. bom. Foi Então, muito a bom. Suzana, assim, conhece a nossa Universidade Católica Dom Bosco, no Cerrado, muito linda, muito moderna, e foi um prazer recebê-los lá em Campo Grande daquela vez, inesquecível. Legal. Que bom, que Então, bom. tá. Eu estive por aí, mas não lhe conheci ainda. Foi uma pena. Pô, Pretendo voltar. ok, Lá. Então, deixe-me. Bom, dentro daquele modelo que a gente conversou, né, eu vou lhe fazer uma pergunta, sim, eu peço que você responda, e ao fim da resposta, você fale três poemas que a Tatiana já terá colocado na tela, né? sim, Então, bom, vamos começar aqui. Eu andei. Uma das coisas que a gente faz aqui, eu faço uma pesquisa sobre trabalhos a seu respeito, além de ler diretamente sobre e tal. E aí eu observei que em vários trabalhos críticos, a sua obra ela é lida a partir de uma imagem de fronteira. Essa imagem da fronteira ela é muito verdade. destacada na leitura de sua obra, né? Então, Uhum, assim, sobre vários aspectos, né? Essa fronteira ela se multiplica em várias questões, fronteira geográfica, cultural, identitária, enfim, né? sim, Tem até um estudo que é intitulado Raquel Naveira, Uma Alma de Fronteira, né? uhum, Além de matérias que apresentam você como a voz do Pantanal para o mundo, né? sim, Eu queria saber como é que você vê essa perspectiva da fronteira de dentro da obra, assim. Você, de dentro da sua sim. obra, como é que você pensa essa questão da fronteira? Hum? Acabamos de falar, a infância é algo que nos marca muito. E a minha Uhum, infância foi assim, entre São Paulo, onde nós uhum, morávamos e estudávamos, aí nas férias a gente ia para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e era muito longe, atravessava-se o Rio Paraná numa balsa,
em lindos, em uma paisagem linda, com pôr do sol, com aves. E de lá de Campo Grande, nós íamos para Bela Vista, mais longe ainda, fronteira do Paraguai, uma cidade que é cortada pelo Rio Apa. O Rio Apa faz a divisão entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai, Bela Vista do Brasil e Bela Vista do Paraguai. Então, Uhum. era assim uma imersão em mundos completamente diferentes. E a fronteira ficou muito marcada em mim. A música, as harpas, a música paraguaia, a comida de fazenda, típica de fazenda, o arroz carreteiro, as carneadas, a Mas vida na então, mas fazenda. você disse Então, uma coisa, tudo Raquel, isso me marcou muito. A língua desculpe lhe guarani, interromper, desculpe sim. lhe interromper, porque você disse uma coisa que eu achei profundamente significativa. Ah, A palavra fronteira, ela tem no mínimo dois significados muito distintos e opostos. Ao mesmo tempo que ela é uma linha de separação, ela é uma linha de costura, ela é uma linha de união. Na de sua perspectiva, então, a integração, fronteira é uma verdade. linha de união, de integração entre você e o outro, entre o seu centro e o que é diferente, é isso? Isso. E Hum, podemos falar não só, né, de uma linha geográfica, mas hum, a coisa barroca, o bem e o mal, o uhum, claro e o uhum, escuro, todas são uhum, fronteiras, e eu sim, sou uma alma da fronteira. Me uhum, acostumei desde criança com esse perpassar vários mundos e várias culturas. Um dia estar lá na fronteira, na uhum, casinha pobre de pau a pique, e no outro dia estar na escada rolante de São Paulo, no mapping, uhum, lembra-se? Então, quer dizer, e tudo isso fez com que eu me tornasse muito cidadã do mundo, sempre uhum, com a mesma postura, a mesma conduta, a mesma educação que uhum, recebi dos meus avós em qualquer lugar, com uhum, simplicidade, com observação das coisas, das pessoas e do uhum, mundo. Enfim, eu já escrevi Mundo Guarani, que é um livro em que eu coloco várias, digamos, crônicas, é um recorte de uma menina, Rutinha, uhum, é, vendo esse mundo, essas observações e a cultura guarani em si, e ficou um livro uhum, bastante interessante que saiu pela Almedina, com o Mundo Guarani. uhum, Mas esses olhos de indígenas, esses olhos de jacarés, esses olhos de pantaneiros, de boiadeiros, eles acompanham toda a minha poesia e toda a minha trajetória. Embora, como eu falei, como sou uma alma na fronteira, eu estou sempre entre tudo isso e a grande cidade, a urbe, e de repente uma volta para esse lugar de onde eu saí, que é um lugar que assim eu observo quando chego na fronteira já de São Paulo com o sul de Mato Grosso, eu sinto nas árvores, no vento, nos cheiros. E então, voltando, também me sinto muito paulistana. Eu estou uhum, aqui agora, hoje, em São Paulo, e minha infância, colégio, Liceu Pasteur, foi tudo aqui em São Paulo, e eu estou na fronteira mesmo entre esses dois estados, principalmente. As lembranças de infância e esse movimento pelo mundo, pela cidadania mesmo que me fez uma pessoa com um campo de visão desde a infância muito amplo, muito cheio de contrastes, e contrastes que eu diria também bem brasileiros. O contraste de um país latino-americano
na fronteira. Uhum. E aí você tem também uma outra fronteira que é muito interessante, que é entre o local e o universal, né? Que você também está com os pés lá e cá, Isso, né? Entre exato. aquilo que é absolutamente local, do seu lugar, né? Vamos dizer ali, Mato Grosso do Sul como seu lugar, aquele lugar mítico, né? De origem, e aí e o universal por onde você se projeta por ver a fronteira como algo que tem que ser atravessado, é algo Sim, e permeável, é o que nós de acreditamos, é o circulação. que eu acredito que no momento em que você, com sinceridade de alma, levantando todas essas lembranças e recordações que são tesouros, com as suas experiências, você, falando desse local, você atinge o universal. É o É, que eu acredito realmente. que ótimo. Bom, Tatiana, Banda. você bota aí para a gente na tela as perguntas, os poemas, para isso. Posso ler? Pode, é você que Isso. lê. Ah, É, então tá. Deve. Quando foi que a lama se transformou em alma, era tudo brejo, terra agitada, fermentada e plástica, solo palpitando de bolhas, de larvas, de insetos, rabinhos com olhos de feto, e vieram o sopro, o ar nos pulmões, a vida pelo sangue, pelo fígado, pela medula e ossos, pulsando quente como chama. Foi que a alma se transformou em lama. Era tudo espírito, energia, fio de prata, palavras e gestos, imagens que brotavam do intelecto, de uma fonte de amor luminosa e intacta, e vieram os desejos, as paixões, as trevas, a ausência de sombra, e a alma rolou no lodo, vagando como um fantasma. Corpo nu, contaminado, enterrado na lama, tumor que lateja coberto de lesmas, lêndias e gosmas. De repente, as águas da chuva lavam o corpo e da boca sai uma borboleta. Lama e alma, apenas uma asa, uma letra. Obrigada. você sabe que eu tenho Tudo. um poema, Podia desculpe, não, baixar. não Lindo considerem, não, poema. não Podia considerem tirar o cabotinho. deserto daí. Vamos falar do É, Almilamba. porque eu pensava que ninguém nunca tinha feito essa. Eu fiquei muito feliz de ver essa imagem, esse seu poema, Ah, porque eu tenho um poema em que eu digo assim: alma, esse anagrama, justamente pensando na permutabilidade entre alma e lama, né? Almilama, isso. E eu nunca tinha visto se ninguém falar sobre. Foi muito legal ter visto aqui, porque uma das coisas mais bacanas e que nos aterram, assim, tira a gente de qualquer altura possível, é a gente perceber que as coisas foram feitas, que as discussões já foram travadas e que a gente está só botando mais uma pedrinha, talvez, se muito, Uhum. E há né? um desejo nesse poema de que não Uhum, haja uma uhum, dicotomia, por exemplo, sim, entre o que é material, racional e o uhum, que é espiritual, uhum, que as coisas uhum, estão interligadas. E aí uhum, mesmo é no sopro da vida, no começo, na uhum. cosmogonia do próprio universo, as coisas já estavam caminhando juntas, mais uma fronteira, alma, espírito, corpo, matéria, universo, tudo já caminhando junto. Uhum. Muito bom. É a fronteira também, A né? fronteira, De isso. novo. Bom, Passamos aí para o dentro desse. outro? Vamos para o Não, outro. não, deixa eu te aproveitar, porque tem a ver um pouco com esse poema, essa questão que eu queria levantar. É, eu li umas resenhas sobre a Badia, Sim, né, que assim, elas destacaram um certo fervor místico, né,
que nos seus poemas assume uma dimensão erótica, né? E aí fazem assim um paralelo da sua escrita, como se a sua escrita dentro da perspectiva de místicos como São Juan de la Cruz, ou Santa a Teresa Sor Juana, d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, Sor Juana Inês de la Cruz também, em que o desejo de Uhum. Deus passa pelo corpo e pelo amor humano, né? Isso. Você se Amei esse reconhece, comentário. É exatamente é, isso. É, você se a minha reconhece nisso em poesia, Kardec? ela Aham, tem o misticismo e o erotismo. uhum, À medida que uhum, você busca o outro, que é uma comunhão com o outro, com letra maiúscula, a sua alma uhum, passa pelo êxtase, pelo gozo, pelo uhum, encontro verdadeiro com o uhum. espiritual. Uhum. Pois é. E aí, tem a ver com esse primeiro poema também, né? No sentido dessa aproximação entre matéria e o que É o não é espírito. matéria. Aham, outra Dessa- fronteira. Uhum. é. Bom, vamos a outro poema, Vamos então? para o outro. Esse poema está muito dentro disso mesmo, assim, quase um retrato dessa relação. Sim. Passamos Tatiana, então para isso. deserto. É isso. Perseguido pelo dragão, fugi para o deserto. Estava perto de mim, debaixo da realidade. Larguei tudo. Errei solitário, longe da tropa, em busca da essência, das vozes do absoluto. Fora de minha morada, vaguei por dunas brancas, borboleta, eremita, serviram-me anjos que me deixaram boquiaberto. Demônios foram meu tormento, miragens, bisões, o céu coberto de gafanhotos brutos, isolado, afastado, entreguei-me, esqueleto que se aconchega ao sol para morrer, secar e ser liberto. Enfermo, com sede e fome, tive uma experiência tão alta, tão certa, que mal posso descrever. Vi, de repente, um caminho no deserto e rios no ermo. É um poema místico, né? Verdade. Muito bonito, muito bonito, muito bonito. O deserto é um É, lugar muito especial. É um lugar que a gente muitas vezes está nele e está sem a perspectiva do vale ou da montanha ou da água ou do oásis, mas há sempre uma revelação de que pode haver um caminho no deserto e rios no ermo. não, e nós Sim, temos, assim, assim, se Jung estiver certo, isso está no inconsciente coletivo de uma maneira muito forte, né? Porque o deserto como lugar comum da humanidade, onde coisas acontecem, em geral, de ser um lugar de solidão e de conexão, né? Sim, Segundo a tradição, assim, para a tradição ocidental, ele sempre está ali, ancorando essas ideias de solidão e, ao mesmo tempo, de conexão com o sagrado. Então, com o sagrado, o próprio Jesus no deserto, é, passando as tentações, é isso, isso. né? Então, é muito, muito significativo. Você, dentro dessa, eu vou abordar o deserto um pouco aqui, vou passar de uma paisagem simbólica para uma paisagem real, né? Você tem poemas sobre peixes brancos, rosas, roxos e amarelos e uma recorrência de árvores, rios, né? Aves, luminosidades vegetais, né? Que também já levaram vários comentadores de sobra a falar de uma espécie de poesia vegetal, né? Eu vi essa Exato, expressão. Anelito de Oliveira falou essa, amei. Poesia Exatamente. vegetal. Querida Nerita, gente muito Isso. querida aqui.
profundamente. Já esteve aqui com a gente, já esteve aqui com a Já gente no teve concerto. no concerto, Raquel, É Anelito. isso. É. Sim, o Anelito E, publicou um livro meu, Ponto de Fuga. Uhum. Uhum. por essa E editora, nesse, né? e nesse livro Ponto de Fuga, ele fez uma apresentação do livro, e aí ele Uhum, disse: Eu nunca vi um livro com tanto nome de árvore, é ipê, é uhum. mangueira, é jambo, e, e flores, e aí ele fala assim: é uma poesia vegetal. Eu achei lindo. É lindo. Ele tem uma percepção muito interessante para a poesia, grande poeta que é também. Ele tem a poesia dele também é uma poesia muito potente. Mas eu queria que você falasse para a gente sobre a possibilidade de uma relação entre essa representação do espaço natural e temas como amor, memória, fé, enfim, que talvez estejam ancorados nesses elementos da paisagem nos seus poemas, né? Como é que você vê essa possibilidade? Memória é a matéria da poesia. Eu Uhum, lembrei do título de um livro da Lígia Fagundes Telles, Invenção e Memória. Então, uhum, a literatura, ela se ancora nisso, memória e capacidade inventiva em cima dessa memória. E realmente a minha terapia fazendo poesia é estar sempre trabalhando com a minha memória. A fé que você citou é algo que me move, que me uhum, deixa de pé. A fé uhum, na palavra, a fé no poder da palavra, a fé de que o meu próprio trabalho, que é um trabalho explorando a palavra, tem um valor, tem um significado, primeiramente para mim mesma e depois para o meu leitor. Então, eu diria invenção, memória e fé. Base boa. Ah, verdade. e essa, essa, digamos assim, esses conteúdos todos vertidos em imagens daquilo que é mais palpável, né? Desse mundo natural, ao redor, né? Sim, porque veja bem, o sobrenatural, que é Uhum, um lugar por onde eu ando muito, o sobrenatural ele nada mais é do que o próprio natural acrescido de algo, é o sobre o natural. É como eu falo no uhum, poema, o deserto está debaixo da realidade, está no lugar onde eu estou, mas debaixo da uhum. realidade. Então, tudo que é natural, quando através da poesia se transforma em algo metafórico ou em algo simbólico, eu já tornei aquilo que era natural sobrenatural. Por isso que eu digo que o poeta anda no sobrenatural. Porque se eu digo que esta água que eu estou bebendo é uma água deliciosa e pura, é natural eu sentir sede. Mas se eu digo que tenho sede de uma água viva, uma água que preencha o meu espírito, eu já caminhei para o sobrenatural, né? Então, o natural nunca está desvinculado do natural. E este deserto aqui, estas imagens, eles estão embaixo do natural, embaixo da realidade. Muito bom, é isso, que interessante. É muito bacana, imagino que vocês aqui, né? Aqui acho que só tem poeta também, né? 99%, 99,5% só tem poeta. Amanda só riu de lá. Não sei se você conhece a Amanda, Raquel. A Amanda é uma jovem poeta, mas muito da E pesada, a gente fala aqui Conheci no Rio. hoje, tá linda, pesada. linda e Ela é da jovem. pesada. Amanda, olha, vou lhe mandar o livro da Amanda também. Vou lhe mandar o livro da Amanda também, para você. Certo. Dá uma Depois eu palavrinha digo aqui, Amanda. se eu Uhum. aumentei ou não, se eu aumentei ou não. Ela é danada. Não, gente, que isso, vocês são muito exagerados. Prazer, viu, Tá? Raquel? Uhum. Igualmente, querida.
Bom, então vamos Vamos lá ao agora de mais um poema para gente, para nós. Sim, é o Elizabeth Taylor. Cresci ouvindo dizer: sua mãe é tão linda quanto Elizabeth Taylor. A única diferença são os olhos, os de lis, azuis, com laivos de hortênsia, duas turmalinas. Os dela, verdes como esmeraldas, próprios das feras felinas. Em muito se pareceram, infelizes no amor, mimadas, enfermas no corpo e na alma, foram gatas em teto de zinco quente, Cleópatras que fundaram reinos no Oriente e no Ocidente. Em muito se pareceram, fêmeas transgressoras, mas no fundo conservadoras, sonhando com maridos, filhos, a família que podia ter sido, mas nunca foi. Em muito se pareceram. Rostos perfeitos de esfinge, seios brancos, colos pesados de colares, colunas esfaceladas por espadas invisíveis que brandiram nos ares. Em muito se pareceram. Amizades estranhas, maternais, com os loucos, desprezados e marginais. Cresci ouvindo dizer: sua mãe é tão linda quanto Elizabeth Taylor. Por isso sei que a beleza comove, fascina, mas é efêmera, trágica e acrescenta dores como uma sina. É um Muito poema bom. corajoso, né, queridos? Porque falar de Hum, mãe com sinceridade não é fácil. E a minha mãe é, era uma mistura de Princesa Branca de Neve e de Rainha Mar. Era uma mistura das duas coisas. E era, como eu falei, linda e complexa. E esse poema eu fiz para ela por causa disso. Ah, se eu tenho um pouquinho de beleza, um pouquinho. Herdei dela. tem muito. Opa, olha, sempre teve. Agora, esse tema da mãe é um tema sempre doloroso, né? Assim, Sim. eu acho que para um poeta ou para uma poeta escrever sobre a mãe é algo que atravessa tantas questões. É impossível escrever de um ponto de vista apenas técnico e objetivo, né? Assim, uma escrita que seja que tenha pleno domínio. Eu acho que em algum momento o poeta ou a poeta pode até começar assim, mas ali pelo terceiro verso já começa as fibras já começam a se torcer e é um É, tema para e mim sem muito aquela complexo. idealização do papel de mãe, né? É, Colocar de uma É. forma mais real da mãe com uhum. as suas limitações. Sim, E eu sim. escrevi nesse esse livro aqui, eu não sei se aparece aí, que é o Leque Aberto, é um livro de crônicas, em que eu Uhum, diria assim que 70% das crônicas deste livro são para minha mãe. Foi Olha, uhum, o momento de passagem dela, a sim, doença, hospitalização, fazermos um balanço das nossas vidas. Então, é um livro quase romance, em que a figura principal é a minha mãe e o nosso complexo relacionamento. E uhum, é isso. Raquel e Nuno, eu tenho um poema que começa assim: uhum. odiei minha mãe a vida inteira. Tá? É, E a gente lembrei descobre dele assim, imediato. a gente descobre que este ódio, entre aspas, era amor, né? A gente descobre Pois isso. é. E depois da partida dela, eu descobri as imensas semelhanças que nós temos, que muitas vezes eu achei que éramos muito diferentes, né? E Uhum, aí, de repente, você vai vendo com a maturidade que muitas coisas
muito até o meu jeito apaixonado de ser e de viver tinham raiz nela. Uhum. A gente repete muito, né? Assim, nós somos uma espécie de poço de conteúdos paternos e maternos. A gente passa a vida aprendendo a se relacionar com isso, tentando salvar as qualidades e eliminar os defeitos, né? É, Uhum. é uma, A gente é uma passa guerra tentando eterna. não repetir e repete, Não repetir, É e repete, verdade. faz uma parte né? das besteiras igual, porque o aprendizado pelo exemplo é muito forte, né? E os exemplos, como todos são humanos, nossos pais, né? Enfim, sem qualquer idealização, foram cheios de falhas, tais como nós, e a Humanos gente, falhos. Uhum. a gente repete sem, sem dúvida alguma, né? Mas é o trabalho de uma vida. Eu costumo dizer isso para algumas pessoas, assim, a gente tem que passar a vida tentando eliminar os defeitos, né? Tentando focar nas qualidades, né, deles e ir em frente. Isso na poesia. E outra coisa que eu tenho dito, assim, por acaso nas últimas semanas eu tenho falado, é essa questão dessa ligação muito que é para mim é básica, a ligação entre poesia e vida. Não que ela tenha que expressar diretamente a vida ou tenha que ser uma poesia confessional, nada disso, mas assim, mas se no poema, algo no poema não ancora a vida, esse poema Não tem vida. não tem valor, ele é vazio, né? Ele não para em pé, Sim, assim, algo no poema tem que tocar aquela pessoa que estiver lendo com alguma coisa que comunique com a vida dela, assim, que se Com faça, certeza. né, que e crie que seja esse verdade, né? cordão Que se e que seja sinta verdade, ali a exatamente, alma e a verdade. que não é uma pose, né, que não é uma pose, Uhum. né, de quem escreve. Essa pose, ela é detestável, Sim, enfim. concordo. Mas então, vamos lá, Continuar as nossas leituras. mais uma questão. Figue- É, Figueira da Foz. Eram de sim, Figueira da Foz os meus avós. Figueira, árvore sagrada, leitosa, cujos frutos se abrem roxos, testículos do outono. Foz, encontro do rio e do mar, lá onde a areia é cor de prata e forma uma renda de espuma e nata pela costa atlântica. Deixaram a pesca, o sal, os navios, os molhos de trigo e atravessaram o oceano rumo à América. O vento moderado soprava. O relógio girava na torre. A claridade era forte na praia quando meus avós vieram de Figueira da Foz. Um albatroz acompanhou a viagem. Em nenhum momento se sentiram sós. Havia um chamado, uma missão, uma voz, e aportaram no cerrado. O tempo passou tão veloz desde que meus avós chegaram de Figueira da Foz. Por isso, há dentro de nós sementes de figo e gotas do mondego. que legal. Obrigada. É Lindo, um poema de imigração, né? Eu acredito que a imigração seja um tema épico lindo. e maravilhoso. E ele tem um E ritmo, quer dizer, na verdade, toda a sua poesia é muito ritmada. Ela é lenta, né? Ela tem uma certa lentidão, né? É muito ritmada também. É muito bonito o ritmo dela. sim, obrigada. Então, é isso, é o tema da imigração, dos avós portugueses, e eu tinha muita curiosidade de saber como que os meus avós saíram de Figueira da Foz para o sul de Mato Grosso, que era um lugar muito, muito distante no começo Nossa, do século XX, né? difícil de Eles, chegar. muito difícil de chegar, muito, dias Dias e e arriscado, né? Muito arriscado. Então, depois eu soube que havia umas certas convocações, umas cartas que eram mandadas para Portugal,
e meus avós não foram os primeiros, foram quase os primeiros a chegarem no sul de Mato Grosso. Mas já havia pessoas ali de Portugal fazendo essas convocações para que viessem para Campo Grande, para aquele local. Mas é uma aventura assim que não tem como mensurar, não tinha nem estrada de ferro, é muito difícil. Mas chegaram, fincaram Era suas raízes. a Aham. época dos tropeiros, né, que Sim, ficavam levando as mercadorias entre cidades, enfim, entre sim, povoados, a localidades. relação também do sul de Mato Grosso com Minas Gerais era muito grande. Os próprios fundadores de Campo Grande eram tropeiros mineiros, Tropeiros levando mineiros. gado também. Então havia uma relação entre esses estados também. Agora Esse me final. deu. Eu tenho uma pergunta aqui que me surgiu agora, assim, porque você tem uma parte de sua obra, ela é constituída por poemas, assim, como que romanceiros históricos, né? Você tem Sim. os poemas têm sido sobre a história. E Uhum. poemas como esse, não é o único em seu trabalho também, que falam de uma história pessoal, né? Uma história familiar, né? Uhum. É a aventura que atravessa o sangue, né? Sim. E como é que foi para você? Ou seja, isso serviu de impulso para você passar para a aventura maior, que é da história ampliada? Como é que você fez essa, ou isso, enfim, ou essa É assim, curiosidade, esse impulso da você tem história é de outra razão. ordem? Você tem razão quando fala que a minha Né? obra tem vários, digamos assim, romanceiros. Uhum. Romanceiros são conjuntos de poemas épicos contando uma determinada história. E eu diria assim que o meu fascínio mesmo pelo épico, depois de Uhum. Camões e os Lusíadas, seria o momento em que eu li o Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles. Esse foi o grande ponto de formação da minha juventude que me despertou para esse tipo de literatura. Quando eu terminei de ler o Romanceiro, muito emocionada, eu disse assim: também quero escrever um romanceiro. Sobre o quê? Aí me veio a Guerra do Paraguai, que é o principal ponto, vamos dizer assim, principal movimento histórico do sul de Mato Grosso. Essa guerra impensável que provocou tantas mortes, tanta tristeza entre esses países, mais Uruguai, Argentina, enfim. E eu falei, é sobre isso que eu vou escrever. E aí eu escrevi Guerra entre Irmãos, poemas inspirados na Guerra do Paraguai. E também entra a minha infância nisso aí, porque quando íamos para Bela Vista, passávamos Bela Vista, Guia Lopes, todos aqueles locais que foram palco da Guerra do Paraguai. E eram histórias contadas pela minha família, pelos meus tios, conversavam sobre a guerra, sobre aqueles personagens, e eu ficava ouvindo também, uma coisa também de infância. E aí surgiu esse livro, que é o livro que teve mais edições, o meu livro talvez mais comentados. Hoje não, hoje o Fiandeira e o Jardim Fechado são os mais comentados. Mas é um livro muito comentado, que saiu questões de vestibular, saiu em livros de história mesmo. E a partir desses desdobramentos desse primeiro épico, que foi sobre a Guerra do Paraguai, eu comecei a escrever outros. Escrevi sobre a Guerra do Contestado, que foi Caraguatá, poemas inspirados na Guerra do Contestado. Depois escrevi Sob os Cedros do Senhor, que são poemas inspirados na imigração árabe e armênia em Mato Grosso do Sul. Depois surgiu o Romanceiro de Cabeça de Vaca, que foi um explorador espanhol
que é o primeiro a chegar ao Pantanal, a região do Pantanal, e a chamar de Mar de Charaiés. Depois ele foi governador em Assunção, teve uma vida muito cheia de aventuras. Eu mandei para você no Romanceiro de Cabeça de Uhum. Vaca. Ah, que Depois, legal. se Uhum. você puder ler com mais Não, carinho, quero né? ler. Eu tenho um interesse pelo épico contemporâneo. Podemos até depois conversar sobre isso em outra Vamos oportunidade. Não conversar cabe, sobre isso. essa extensão desse assunto Então, não cabe aqui, mas eu tenho uma, assim, eu acho o épico contemporâneo um tema, assim, e uma proposta sensacional. A Amanda sabe que eu gosto. sim, o É. Romanceiro do Contestado, por exemplo, aquela guerra entre Paraná e Santa Catarina, Uhum. com Hum, monge, com uhum, videntes, hum, esse livro me fez penetrar numa confraria do contestado, que até hoje a gente tem muito, muita troca, um livro que foi ilustrado pelo Poti, e uhum. que ilustrou Isso. Guimarães Rosa, que ilustrou Manuel de Barros, e Jorge fez, Amado. Maravilhoso, né? sim, Jorge Amado, e fez essas É. ilustrações especialmente para o Caraguatá. Então, Uhum, Helena Collodi entrou em contato uhum, comigo com as suas lembranças sobre a Guerra do Contestado. Então, foi uhum. também um tema assim, Silvio Bach, o seu livro sobre os pelados. Então, foi um livro assim que me colocou em contato com uma grande confraria, que o Cláudio Aguiar, enfim, vários poetas, pintores que amam esse tema da Guerra do Contestado, né? Então, assim, cada livro ele abre diálogos com outros pesquisadores, outras pessoas que também amam os romanceiros e amam esses temas épicos da história do Brasil, essas reflexões. E existem, assim, ainda, nós temos uma história muito rica e, a rigor, inexplorada, pouco explorada ainda, a nível de poesia, assim. A poesia ainda não... porque existem, assim, vazios narrativos e confusões, sombras narrativas, né, em episódios como Canudos, como a história do Cavaleiro da Sim, Esperança, que se confunde que pega ecos da Guerra do Paraguai, tem sobreposições ali históricas interessantes. tem uma pesquisadora, Cristina Ramalho, que fez um Uhum, trabalho bem interessante sobre uhum, os épicos, da uhum, literatura contemporânea. Agora eu não vou lembrar exatamente, mas eu estou uhum. citada entre os autores desse gênero. Ah, que legal, vou procurar Ah, o trabalho sim. dela. Mas então, diga mais poemas para gente. Daqui Vamos a pouco a lá. gente volta com mais perguntas, que perguntas não faltam também. Poemas e perguntas. Vamos dar o Tá? nome, Suzana, para poemas e perguntas. Sim. Vou ler então Perfumista. É. Emocionei-me quando ele disse: de todos os perfumes, prefiro o seu. Eu me perfumei em segredo, com intensidade para esse momento. Usei essências florais, rosas, jasmins, notas de baunilha. O perfume penetrou na minha pele, no meu coração, fixou-se no fundo, deixando no vento o rastro da recordação. Também amo o seu cheiro, eu disse, de tabaco seco, de noz moscada e canela, de madeiras vindas de distantes ilhas para o sonho dessa hora, toda azul, desse baile de aromas no Castelo de Versalhes ou num jardim à beira do Nilo. Nunca houve ciúme de todos os perfumes espalhados pelos ares, trazidos a lume. Ele prefere o meu. Lindo. Esse é sensorial, né? Esse é sinestésico. Sensorial, com certeza.
Raquel, eu vou aproveitar porque está para não perder o gancho que a gente falou. Depois eu vou ter perguntas da Amanda e da Mônica. Mas Sim, tem aqui uma pergunta do Dilson, porque se ancora com o que a gente estava acabando de falar. Ele diz assim: um tema até nosso hoje amigo curioso. Dilson. Uhum. Dilson, querido Dilson, está sempre aqui com a gente. Dilson, um abraço aí para você. Obrigado aí pela sua presença constante aí nos concertos. Então, ele diz assim, um tema até hoje curioso. Meu tataravô, professor de primeiras letras em minha cidade natal, Francisco Luiz de Carvalho Silva, foi, segundo relato de alguns historiadores, um dos primeiros abatidos no comando de um batalhão. O tema até hoje me instiga a imaginação. Pergunta para mais tarde, que chegou agora. Como se dá a passagem entre a pesquisa em história e a construção do épico? A memória é em si mesma matéria de poesia? Sim, boa pergunta, Dilson. Eu diria o seguinte: amo história, como a Suzana já colocou, e uma pessoa que escreve romanceiros ama pesquisa histórica. Mas eu procuro ver e pesquisar os fatos, mas principalmente pensar no que as pessoas sentiam naquele momento. Eu entro no sentimento da pessoa. É uma coisa assim de trazer aqueles personagens todos para uma humanização, sabe? Para me colocar dentro daquelas pessoas. Por isso que nos meus romanceiros há muitos monólogos. Então, se eu estou falando, por exemplo, da Guerra do Paraguai, e eu estou falando da amante dele, a Madame Lynch, eu falo com a voz da Madame Lynch, como se eu fosse ela, entendeu? Num monólogo, com eu encarnando aquele personagem. Afinal, Fernando Pessoa já dizia isso, que o poeta é fingidor, né? Finge ser o que devera sente e tal, não é? Então, eu finjo que sou aqueles personagens e falo monólogos na boca desses personagens. Mas tudo isso é para ter um sentimento profundo do que está atrás daqueles fatos e os fatos memoráveis da história. Então, eu diria até, não sei, pode não ser exatamente isso, mas eu penso que é uma visão feminina da história, porque a mulher ela não se preocupa apenas com o fato, com o que está acontecendo. Ela quer exatamente saber a intimidade do sentimento daquelas pessoas, né? Então, os meus épicos, eles são muito isso. Eles têm uma parte, assim, digamos, que respeita o épico desde os Lusíadas, que é descrição de paisagens, descrição de lugares, e eles têm esse lado dos monólogos, dos sentimentos das pessoas por trás daquilo que está sendo dito, e um pertencimento àquele momento, como se eu estivesse realmente voltando no tempo e através da pesquisa histórica e linguística que eu tenha feito sobre aquele momento, espelhar no romanceiro. É esse que é o processo, Dilson. Maravilhoso. Dilson, tá ok? Acho que ele, não sei se ele está. Falou alguma Tá ok, coisa. deu um Eu, coração, deu um ok. é, Obrigado, Um Dilson. coraçãozinho. Obrigado, Dilson. Bom, então, Raquel, mais um poema aí para gente. Vamos que temos. Você já notou que a dinâmica mudou, né? Aqui é assim, a gente era uma pergunta, três poemas, aí a coisa já está Mas toda isso diferente. vai mudando, né? Sempre é o sabor do momento. esse é um poema também, é um poema erótico, Tourada, e inspirado num filme que é o Fale com Ela, de Pedro Almodóvar, que é um diretor que eu amo. Preparo-me para tourear. Meias de malha, colete de pedrarias, capa vermelha. Lá está ele,
o touro preto que me persegue e ataca, o macho indomável com olhos de faca. Rodopio numa dança, estranha bailarina de fogo, lidando com o touro na praça. Vem, animal, guardião de meu labirinto, vem com teu sêmen, teu ardor violento, elemento de sangue, gênio do vento. Vem, força descontrolada, que agora é tudo ou nada. Ou te domino, ou sou dominada nesta tourada. Vem com teus pés de bronze, tua alma endurecida, teus cascos. Tens a fúria dos exércitos bascos e eu, o desejo de anular-te. Essa é minha sina, minha arte, tourear até que um dia ele me mate. Bom, também. Bom, É um poema com aquela força espanhola, aquela força ibérica, né? bem. É, eu vou aproveitar agora para fazer uma pergunta que a Mônica deixou aqui antes, porque ela toca numa questão que já foi falada aqui lá atrás, mas eu acho que perpassa alguns outros poemas, não todos, mas inclusive alguns poemas atravessa também a sua erótica, né? Porque ela tem talvez um ímpeto narrativo assim que é muito interessante. Então diz assim, que é uma questão de fronteira, né? Voltamos à fronteira e aqui está a pergunta da Mônica. Raquel, como funciona a sua fronteira ou costura nas palavras da Amanda? Quando eu te mandar o livro, você vai entender por quê, Raquel? Entre poesia e crônica, porque talvez exista realmente essa articulação bastante acentuada, né, na sua escrita de, de algumas estratégias, esse hibridismo, né, algumas estratégias da crônica postas no poema, que é muito legal. Assim, a poesia, ela é muito, muito sintética. Ela tem que Uhum. ter emoção, que nós já falamos, ela tem que ter síntese e ela tem que ter surpresa. Então, na poesia, você treina essa sua capacidade de síntese, você não pode se estender. Mas há, sim, na minha poesia, alguma coisa de narrativa mesmo, não é uma poesia, vamos dizer assim, solta, os fios são presos numa determinada narrativa. Só que, lembro, a poesia ela exige mais concentração para conseguir essa síntese e essa surpresa, principalmente a surpresa final. Eu amo o fecho de ouro. Para mim, se não termina de uma forma forte, não está legal o poema, né? Então, realmente, eu concordo com a Mônica, tem alguma narrativa na minha poesia, mas a poesia tem que ser mais enxuta do que a prosa. Na prosa, você pode se derramar mais, você pode colocar com mais liberdade as coisas. Mas é interessante nessa pergunta também que eu tenho um fôlego curto, ou seja, quando eu escrevo, mesmo a prosa, eu gosto de concisão, eu gosto de frases mais ou menos curtas, não gosto de subordinação, frases longas. Eu, às vezes, coloco até palavras mesmo, como se fosse poesia mesmo, assim, pequenas palavras, pequenas expressões, porque eu gosto disso, sabe? Eu gosto, e não poderia fazer diferente, porque já falei, meu fôlego é curto. Então, talvez seja por isso
que eu tenho um romance, que é o Almos da Lusitânia, mas talvez seja por isso que não tenho me dedicado tanto ao romance, porque eu escrevo curto, sabe? Curto. É um fôlego, sabe? Conciso. É isso. Muito bom. É, é muito Essas, diga, Não, diga. eu ia dizer uma das coisas que eu acho admiráveis na poesia da Raquel é que ela se conhece, né? Ela conhece o seu caminho, ela tem desde a primeira vez que nós conversamos sobre poesia, que a gente passou um período assim mais próximas aqui perto de casa, né, Raquel? Laranjeiras. Laranjeiras, né? E que eu sempre achei isso, né? Você tem um conhecimento do seu trabalho, né? Tem gente que não escreve, mas você tem uma noção muito clara, não é? Não, Do a seu gente sempre percurso, né? persegue esse autoconhecimento, É, né, Suzana? é. Faz parte. Mais ou menos, assim, mais ou menos. Mas você tem essa percepção com uma clareza grande, né? Tranquila também, né? É isso. Eu sou isso. Eu, o meu percurso é esse, né? Eu acho isso bacana. Sim, E isso obrigada. às vezes exige um descolamento do coletivo, né? Porque às Sim. vezes o coletivo ele nos induz assim, a pressão do conjunto tenta nos levar por caminhos que, quando a gente tem a plena consciência da própria voz, assim, dos limites das possibilidades e do alcance, né? Das qualidades também, a gente sabe, não, meu caminho não é esse da maioria, o meu caminho é esse outro aqui, e é por aí que eu vou, né? Isso é uma... Sim, mas eu diria, Nuno, Exato. que o coletivo, como você está falando, Uhum, ele não emociona, sabia? O coletivo não uhum, emociona. Por exemplo, é, logo depois da Segunda Guerra Mundial, os alemães ainda estavam perplexos diante do que tinha acontecido e não tinha, vamos dizer assim, caído a ficha do povo alemão, uhum, sabe? Do que havia ocorrido. E aí, de repente, aparece o diário de Anne Frank. E uhum, todo mundo começa a ler aquele diário e peças de teatro e um sucesso mundial daquele relato. E aí, através do drama de uma menina, uma uhum, adolescente, é que há toda uma catarse do coletivo, entende? Quando eu era criança, no pátio do colégio onde eu estudava, tinha um cartaz escrito assim, era um colégio de freiras, escrito assim, bem-vinda. E aquilo me deixava muito feliz, e aí um dia eu pensei, não é bem-vindas para uhum. todas, para o coletivo, é bem-vinda você, entendeu? Você, isso, Você esse é aqui importante, essa, né? Então, legal. olhem a diferença do impacto de É, comunicação disso, entendeu? uhum, Quando você é bem-vinda, é você que é importante. Se eles dissessem assim, bem-vindas, meninas, não uhum, seria. Você seria mais uma ali naquele coletivo, Né? como você falou, entendeu? Então, eu acho que tudo que comove é quando você pensa do coletivo um personagem, uma história, e você conta essa história, entendeu? Aí sim, você vai atingir os corações, você vai atingir as mentes, você vai atingir as emoções, entendeu? Por isso, você, voltando uhum, aos os meus romanceiros, poucos poemas são coletivos. Não, é como pensa aquele personagem, como que a Madame Lynch pensou, como que o herói paraguaio de honra pensou naquele momento em que ele se sentou num tronco de árvore e começou a fumar o seu charuto. O que que ele pensou? Entendeu? Não é o coletivo, tá?
A emoção vem da experiência única de cada um. E o poeta, o escritor, ele tem que penetrar nesse coração, nessa fala do seu personagem ou daquele que é o que está na voz da interlocução, entendeu? Certeza. Você sabe que essa sua reflexão, Raquel, ela me valeu agora por um calhamaço de 500 páginas de relação entre poesia e política. Eu vou contar um caso, uma relação particular aqui, que é a seguinte. Eu, durante muitos anos, eu detestei poesia, a relação entre poesia e política, que é uma relação fundamental, inclusive toda poesia política, né? Mas eu digo aquela poesia stricto sensu política, aquela ali, a poesia feita para a Panfletária, né? política. Aham. Porque, eu naquela época, assim, eu digo, entre os 15 e os 30 anos ali, eu ainda não tinha muito essa dimensão, mas eu, por exemplo, o meu exemplo fundamental é Pablo Neruda. Aliás, se companheiros meus da esquerda ouvirem essa gravação aqui, eu vou ser cancelado, mas tudo bem, eu topo. Pablo Neruda, eu achava sensacionais poemas dele, é, de, de matriz mais pessoal, individual, como As Fúrias e as Penas, 20 poemas de amor e uma canção desesperada, e outros poemas que eram Nos sobre essa marcou. É, questão, né? E aquela, os poemas estritamente políticos dele eu achava horríveis, e continuo achando. E continuo achando aquilo não me dizia absolutamente nada. Aí eu pensava, poesia e política não dão certo juntos. Até que aí você agora explicou assim com uma concisão e uma perfeição que é o porquê a poesia de Mayakovsky e a poesia de Brecht funcionam nessa articulação entre poesia e política, porque elas Ah, vão ao pessoal, ao nível do pessoal. isso, claro, É a vida isso. individual. Markov está falando da mulher amada atravessando o campo de guerra com as longas pernas, e etc, etc. Então, do companheiro que ele também, né, de poesia que ele também adora e naquela relação conturbada com o tempo, mas é sempre uma relação pessoal que está envolvida, né? E isso Exatamente, exatamente. é o que Eu lembrei torna. agora do Graciliano É, Ramos, do Vidas Secas. É sim. uma tá? família e uma família que na sua tristeza, na sua fome, na sua Uhum. necessidade, mal consegue falar. Mas quando há um olhar sobre a cachorra-baleia humanizada, aí há toda uma emoção envolvendo o texto e envolvendo aquele momento, né? Então, É a é coisa mais isso. política do que a morte da baleia, né? A morte da baleia É Ah, é isso. algo exatamente. de um corte político assim impressionante e ao mesmo tempo tem uma aura existencial assim que nos toma, né? Sim, É, é de maravilhoso. maneira arrebatadora. Mas fala mais um poema para a gente, Raquel, senão eu disse que isso aqui parecia com uma conversa de botequim, né? É, mas tá Muito bom. E essa é a gostoso. ideia. E essa é a ideia. Então, mas senão quero ouvir seus poemas também. Vamos ler então o próximo. É mais um poema português. Só se vestia de preto. É só uma observação. Meu avô português, que só via a mãe dele vestida de preto, nunca viu a mãe vestida de outra cor, nem de bolinha branca, era só preto. E quando a gente vai a Lisboa, de repente eu entrei num ônibus assim e olhei as pessoas todas de preto. Aí eu entendi, é verdade mesmo. É uma coisa bem do luto português e da cultura portuguesa, o preto. E aí o poema ficou assim: só se vestia de preto. Minha mãe só se vestia de preto, nenhuma outra cor. Só o preto cobria a magreza de seu esqueleto. No inverno, envolvia-se num manto de treva, passiva e absoluta, num luto sem esperança. Desde que o caçula se fora, depois de brancas horas de angústia,
O negror se instalou dentro dela como a morte de um sol. Às vezes, o seu colo me parecia uma nuvem preta, inchada de chuva. O seu coração era um oceano de águas profundas, onde ela se singrava, impávida, como um navio de velas negras. Era boa conselheira, carregava seu fardo preto com a dignidade e a renúncia de uma noite sem lua. Montara um cavalo, ora branco, ora preto, pelo pasto da tristeza. Só se vestia de preto a minha mãe. Eu vou Olhe, aproveitar então para olhe só fazer. uma coisinha, Nuno. Diga, Veja o que eu claro, por favor. acabei de falar, que é o meu processo de Uhum, confecção fiandeira. uhum, Esse poema está na voz da pessoa, está na voz uhum. do meu avô, que eu Isso. contei, né? Que quando ele me disse, minha mãe só se vestia de preto. Então, eu não digo assim, a mãe, minha avó, a mãe do meu avô só se vestia de Uhum. preto e tal. Não, eu coloco a própria pessoa dizendo isso, entendeu? Eu lembrei de uma imagem um pouco. Aqui vai ter um tom meio de anedota, né? Mas é isso. O poeta como cavalo, né? No sentido da Umbanda, do Candomblé, né? O poeta como cavalo das vozes que querem falar por nosso meio, né? Sim, Nós nós somos manifestamos, né? instrumentos dessas vozes, É, né? essa voz precisava falar por alguém, e você deu espaço, né, Isso. e concretude a essa voz, né, que assim, vem uma memória, uma frase do seu avô, e isso, né, se costura com uma série de outras memórias e de vivências suas e de outras gerações, e ficou aqui, está aqui colocada. É muito bonito Sim, isso na poesia, é a imagem do né? poeta como antena do inconsciente coletivo, como captador de Hum. vozes, como instrumento e ferramenta das coisas, né? É o que eu falei, é o sobrenatural. O sobrenatural ele está ligado ao natural. É isso. Você é apenas um instrumento que capta essas vozes. A Amanda, ela tinha deixado aqui uma pergunta, e essa pergunta dela acho que é bem apropriada agora. Ela disse assim: fronteira não precisa ser uma separação, pode ser uma postura. Vem aí. Depois que eu te mandar o livro da Amanda, você vai entender bem, Raquel. E Raquel já falou que é uma cidadã do mundo. A partir disso, fiquei curiosa se os seus estudos sobre literatura portuguesa entram nessa costura na poesia que você faz e nessa sua percepção de fronteira também. Sim, se caso positivo. O que você lê, o que consome e como de Portugal, né? E como Portugal te atravessa. Uhum. Sim. É, no meu caso, Amanda, poesia e magistério sempre caminharam juntos, juntos. A poeta alimenta a professora alimenta a poeta. O fato de escrever os meus próprios poemas me deu um fôlego muito grande para estudar e para ser uma professora de literatura. E durante muitos anos eu fui professora de literatura portuguesa especificamente. Então, eu aliei assim estudos, leituras, sou apaixonada pela literatura portuguesa, desde as cantigas trovadorescas, as cantigas de amigo, até os contemporâneos, um Walter Ugumãe, Mãe, por exemplo, mas também passa pela memória, porque o meu avô português ele tinha uma caderneta cinza que eu guardo até hoje, em que ele escrevia poemas, copiava poemas do Camões,
do Fernando Pessoa, Antônio Nobre, uns poetas assim mais antigos também, Antero de Quental. E ele não só escrevia esses poemas, como ele os tinha memorizado. Aliás, isso é muito um traço do português, memorizar provérbios, memorizar poemas. E para cada situação da vida, de repente, vinha um verso de Camões, vinha um verso de Antero de Quental, entendeu? Para situações do dia a dia. De repente, aquilo lembrava alguma coisa. E às vezes ele fazia uma cena, por exemplo, ah, meu coração que chora, não sei por quê, dói, não sei aonde, sabe? Ele fazia um teatro com aqueles poemas que ele havia memorizado. Então, entra muito mesmo pela memória também o meu amor à literatura portuguesa, os fados da Amália Rodrigues tocados exaustivamente, a certeza de que era uma casa portuguesa com um pão e vinho sobre a mesa. E isso me levou a Portugal várias vezes, me levou à Academia das Ciências de Lisboa, onde recentemente eu fiz uma palestra sobre Inês de Castro, sobre o episódio da Inês de Castro, com as reverberações desse episódio na literatura brasileira, na arte brasileira, enfim, é um gosto mesmo pela literatura portuguesa. Mas eu diria que eu amo a literatura brasileira, a literatura latina, hoje a literatura africana, eu gosto muito. Quem não gosta de um Mia Couto, não é? É uma Ana Paula Tavares, enfim. É um amor pela leitura, pela literatura, e o amor ao magistério me ajudou a aprofundar isso com mais seriedade e paixão também, e levando essa paixão para a sala de aula. E hoje, as minhas crônicas são também um resultado de tudo isso. É colocar nessas crônicas esse grande périplo, essa grande aventura que eu tenho passado como leitora. Mas fale mais um poema para a gente aí, porque Vamos lá, mais é, poemas. mais poemas, queremos ouvir mais poemas. Olha aí, África. África, tão exótica na forma. Os imensos embondeiros, as resinas de acácia e, nas planícies, os ungulados, as placas de búfalo, as patas de elefantes, o satã rebelado. África, tão rica, os rios em delta, os lagos brancos, os oceanos largos e, no deserto, as pirâmides colossais observando os séculos. África, tão melancólica no fundo, gemente, dolorosa, o choro engolido pela areia ardente, pranto da prole desgraçada que nutriu com seu sangue a América. África, tão grotesca. O cavalo do beduíno, o guiso das cascavéis, o sudário do Saara amortalhado de suplícios, o canal de Suez amarrando os seus pés. África, forma e fundo, a limária do mundo. Muito bom. Então, esse é também um campo de pesquisa, um amor pela África, por sua Uhum. história, por suas dores, por tudo que nos une, e essa observação de que as coisas elas têm uma forma, que é o que a gente vê, mas elas têm um fundo, uma coisa mais profunda, mais por dentro das suas raízes e estruturas que muitas vezes a gente não vê. E é uma história, por mais que as novas
grades curriculares, enfim, e as pesquisas também no Brasil tenham se aprofundado, ainda é uma história amplamente desconhecida e certeza. Nossa. principalmente E a porque história se das liga, complexas é uma relações história que entre se Brasil. liga ao começo do mundo, da Pois é. antiguidade, Uhum. uma coisa muito profunda mesmo, né, de nossas raízes. Como eu coloquei aí, é o deserto, é o Saara, é o beduíno, Uhum. são as pirâmides do Egito. A África é a mãe mesmo, a mãe África mesmo, a mãe da humanidade, a mãe da antiguidade. E existe um processo assim, só para aproveitar, contar um caos, né, como se diz. Eu conheço um compositor na Bahia muito interessante, que é o Roberto Mendes, é um compositor maravilhoso. E ele é de Santa Mara da Purificação e faz a música dele tem essa relação com a herança africana, assim, muito forte, né? Principalmente porque ele recupera e prolonga, assim, joga o bastão de ritmos ali do recôncavo, como a chula, uma que está numa das origens do samba, etc. Então ele fez um documentário, ele e os filhos dele fizeram um documentário sobre essas raízes africanas da cultura do recôncavo, de uma maneira geral. Então vieram dois angolanos para cá para se reencontrar com essa história, porque nós aqui, isso é uma coisa que eu fiquei muito espantado com isso. Nós aqui temos uma preservação dessa memória na medida em que ela representou um corte para aquelas pessoas que vieram para cá obrigadas, escravizadas, né? Essa história se manteve mais intacta aqui do que lá. Angola tem menos memória daquele momento da sua história para trás do que nós conservamos aqui por conta dessas populações tragicamente escravizadas, né? É muito interessante essa. Isso dá um poema épico, eu vou te sugerir isso, Raquel. Dá para escrever um poema épico sobre essa questão, hein? Sim. Mas diga mais um poema para a gente, por favor. Agora vem Frida. Entrei na casa azul de Frida. No Jardim Esmeralda havia cactos, macacos, flores em grinalda. Da janela, vi Frida mergulhada na cama, boiando em mágoas, coluna partida, refletida no espelho. Estava abatida, mas seus olhos negros, sob os arcos das sobrancelhas, brilhavam em pensamentos mágicos. Um colar de espinhos rodeava seu pescoço e um gato preto dava-lhe uma lambida. Tão sofrida, alma perdida em mais uma paixão bandida. Corça ferida, de cabelos cortados, sob um véu branco de renda franzida. Frida, apodrecida como um fruto, mãe parida, que expulsara a dor e o universo pela pelvis perfurada. Frida, vestida de veludo, senhora soberana, estrela remetida em frangalhos na noite mexicana. É um poema pictórico, né? E se vocês forem ver, em várias estrofes eu descrevo realmente quadros feitos pela Frida, autorretrato, a Frida com os cabelos sob a renda branca, enfim. É um poema baseado nos próprios quadros da Frida, que é outra das minhas grandes paixões, é arte plástica, né? O quadro, pintura, a história atrás dos quadros, que é algo que eu gosto muito também de pesquisar, de ver, de fluir, enfim. Existe uma relação profunda e antiga, né, arcaica já, entre poesia e pintura, né?
sim, Ela vem sendo reelaborada. Você faz parte dessa reelaboração, né? Dessa contínua, interminável reelaboração. Esse poema é muito bonito, assim, por essa. Ele é uma sequência de êxfrases, né? Que você vai se apropriando e descrevendo detalhes, né, de trabalhos da Frida aqui. isso, Muito bom, muito exato. bom. E também, É, assim, eu vejo, quando se trata, por exemplo, de um personagem histórico, ou da própria Frida, eu vejo apenas uma exaltação, vamos dizer assim, e não há uma reflexão sobre o sofrimento da pessoa. É aquilo que eu falei, eu gosto de ver o sentimento, o sofrimento das pessoas, sejam elas algozes ou vítimas. Eu gosto de uhum, ver o que que elas sentem, o que elas sentiram, entendeu? Então, embora esse poema não seja um monólogo, há uma uhum, busca nesse poema de realmente entender a dor daquela mulher que teve tantos abortos, que teve tantos conflitos com o seu amor, que teve tantos conflitos de saúde a ponto de estar completamente quebrada, em frangalhos. Então, é assim, me distanciar um pouco das narrativas muito assim exaltadas, sabe? E maquiando, vamos dizer assim, a realidade. Eu procuro entrar na realidade e nos sentimentos. dentro dessa, eu queria fazer. Infelizmente, daqui a pouco nós estamos caminhando para o final, né? Assim, eu estou aqui agoniado por isso, porque tinha tanta coisa para conversar contigo E a e não vai dar vontade é tempo. conversar, né? A vontade de É ficar isso, conversando. continuar conversando, não vai dar tempo, porque a gente tem aqui um limite de máximo de 2 horas, e nós vamos chegar em 2 horas cravadas, né? Vamos a Campo Grande lá conversar Temos que ir com lá, Campo Grande. Eu a gostei muito Raquel. de Campo Grande. Mas deixa eu te fazer então uma pergunta que relaciona um pouco isso que você acabou de falar e a ideia do poema da Frida com a sua trajetória como poeta e a sua trajetória como professora, né? Como professora intelectual atenta aos debates de seu tempo, né? Então, existe uma tese sobre o seu trabalho chamada Construção de Identidade na Produção Residual de Raquel Naveira. E tem outros trabalhos falando sobre sua obra mais recente, né? Destacam nela assim, novas formas de você pensar a identidade. Assim, você incorpora na sua poesia esse tensionamento sobre a visão sobre questões de identidade, gênero, subjetividade, né? Isso vai se adensando no seu trabalho, é o que eu li em alguns lugares. E com isso você dialoga, né, com os debates contemporâneos da teoria cultural, assim, aquilo que apareceu ali do fim dos 70 para os 80 e também foi esse corte foi se acentuando até o momento que nós vivemos, né? A minha questão é a seguinte: em que medida esses debates e essas todas as críticas da teoria cultural elas influenciaram na sua autoleitura como poeta? Eu diria assim, é muito bom o reconhecimento, a crítica ao nosso trabalho, o nosso trabalho ser colocado e estudado, principalmente nas academias, nos trabalhos de mestrado, de doutorado, e isso tudo é maravilhoso, essa repercussão, e que é uma repercussão também literária e científica da nossa obra, histórica da nossa obra. Isso é maravilhoso. E eu diria assim que eu não tenho uma preocupação assim, além disso, maior, entendeu? Com o que estejam dizendo, enfim. Às vezes, um certo estudo, um certo recorte da nossa obra dá clarões para nós, enquanto criadores, vamos dizer assim.
Mas eu não tenho essa preocupação, porque eu desenvolvi muito em mim a própria crítica, pelo fato de ter um domínio sobre teoria literária, sobre estudos de literatura brasileira. Então, eu diria assim, que eu tenho um primeiro momento, quando eu leio alguma coisa que eu escrevi, que é um momento de maravilhamento, que é um momento de me sentir emocionada, influenciada por mim mesma, um momento de lágrimas. Se vierem lágrimas aos meus olhos, aí então eu tenho certeza do valor daquilo que eu escrevi, porque eu mesma me influencio, entendeu? Passado esse momento, eu questiono aquilo que eu escrevi de uma forma crítica. Então, eu sou a criadora e a crítica do meu próprio trabalho, entendeu? Depois, é claro que eu tenho um diálogo com as pessoas que apresentaram os meus livros, por exemplo, o Anelito, Neumani Pinto, tantas pessoas que já fizeram apresentações dos meus livros e a quem eu sou grata, mas a primeira crítica sou eu mesma, sabe? E assim, na publicação, há sempre um risco, porque o Horácio dizia na arte poética que até mesmo Homero cochilou quando escreveu a Ilíada e a Odisseia. Então, eu não tenho pretensão de que meu trabalho inteiro seja excelente, maravilhoso. Eu não tenho essa pretensão. A minha pretensão é a de ser um ser criador que trabalha com a literatura e com o seu ofício dia e noite, costurando e fiando. Esse é o meu objetivo, entendeu? Lindo, viu? Obrigada. Lindo, Depois Raquel. Um disso, só um belo poema. depoimento. Só um É, poema agora depois disso. Vamos agora é falar só do um poema. poema. Depois disso, Para aclarar as coisas, né? Para organizar as coisas. Claro. Nuno, parece que eu fiz uma coletânea de poemas bem, digamos assim, românticos, né? Embora o meu romantismo, o meu erotismo, ele fuja de coisas assim muito sentimentais. Eu sou uma pessoa zero sentimental. Eu sou uma pessoa que tem sentimento, um sentimento uhum, que dói, um sentimento que me uhum, faz chorar, um sentimento que me faz uhum, sofrer realmente. Mas eu não uhum, sou sentimental, entendeu? Eu não sou uma pessoa sentimentalista, não sou. uhum. Então, vamos ao presente de Paris. O que você quer de Paris? Uma folha da borda do Sena, uma folha de castanheira, ressequida e amarela. Bastará uma folha e me virão à lembrança os beijos, os barcos, as abadias. Atravessarei pontes, arcos, águas ancestrais e ficarei presa ao passado, às torres e ao cais. Uma folha só, da árvore mais velha ou da mais alta, e sorverei magia, gotas de chuva, pingos de luz. Uma folha arrancada pelo vento, como a que caiu sobre meu casaco de veludo naquela tarde Bordeaux. Uma folha do Sena armazena todo o meu sonho de ser feliz. Uma folha da borda do Sena é o que eu quero de Paris. Obrigada, Muito Tá bom. lindo. Que beleza. Eu, obrigada. pre- eu preciso, depois daquela fala, desse poema, eu preciso de mais um para Mais um para mais fechar. um poema, mais um poema. Tá bom. Vamos Vamos a lá. ele. Esse é o Nefertiti. É uma coletânea de
aí de poemas de personagens históricos femininos. E eu gosto muito de escrever em cima assim de um nome de mulher, de uma história de mulher, geralmente no monólogo, como é esse aqui também. E eu tenho assim alguns poemas egípcios que estão numa coletânea de poemas chamado Senhora do Nilo. E depois eu vi que o Nefertiti ficou faltando um pedaço. Então, eu estou Ah, é? Você procurando tinha. aqui Ah, para poder ler inteiro. Já achei. mas não fui eu que cortei, não. Fui Nefertiti. eu que cortei? Não, não. Eu Ah, tá, mesma. tá. Ah, tá. Diz Que assim: susto. meu irmão, olha só, é um monólogo na voz Uhum, de Nefertiti, a rainha uhum. egípcia. Meu irmão, meu amado, brilho de amor por você, mesmo sepultada numa caixa dourada, dentro de outra, quando o sol perambula pelo vale, levanto sonâmbula, peço aos servos que toquem harpa, tragam joias, copos de faiança e me preparo como noiva à espera da eterna aliança. Meu irmão, meu amado, és abutre, sou serpente, unamos nossos reinos, nossos sexos, Oriente e Ocidente. Sou flor de lótus perdida no rio, sofro solidão de múmia na cripta. Mas, se vieres pelos subterrâneos, afasto esse chacal que me vigia, os séculos de pó, e veremos ainda a luz do dia. Muito Viu? bom. Tinha faltado um Faltou um pedacinho. pedaço, faltou o final. Isso. É, Então, e é esse ofício, né? É me colocar na pele do outro, fingindo ser o outro, e aí eu sou a rainha Nefertiti, e aí eu digo esse poema. bom, eu estou naquela agora, de novo, novamente, uma vez por mês eu passo por esse momento horrível, que Ah, é o de dizer que estamos Frangedor. acabando, que é o de ah, dizer que eu sou o portador da má notícia. Depois de momentos tão gostosos, eu sou obrigado a dizer, temos que acabar. Porque a vontade é sempre. Voltando para o começo aqui, né, Suzana? A gente dizia, mas toda vez a gente diz que é especial, porque é mesmo. E É mesmo, né? cada concerto Cada... tem uma dinâmica diferente, porque é um poeta ou uma poeta diferente. E aí essa química que se estabelece, ela tem, né, muda, né, completamente, porque tem, né, outras histórias, outras, né, vem à tona outros elementos. Aqui nós mudamos o roteiro completamente, porque é aquilo, mais ou menos assim, a gente costuma seguir um roteiro, né, Suzana? Uma É, pergunta, três poemas, uma pergunta, mas aqui o papo e os poemas se atravessaram não, e e se trançaram foi muito bom quebrar também, eu acho, né? de uma tal E maneira que, que as coisas têm a sua dinâmica natural, né? é, Dependendo do não é? momento. Uhum. só faltou o bar em volta e o vinho, uma cerveja, enfim. Ah, sim. Eu vou Faltou começar a convocar as pessoas com vinho. Só entra é, aqui tem um é, copo de vinho, tem que comprovar, né? Tem que comprovar o vinho ali na câmera, não senão não é? libera entrada. Ai, Mas, mas mas tem que assim, tem que valer o sangue de boi também, né? O sangue de boi tem que sangue de valer. boa, Não não. importa, não importa o preço do vinho, qualquer vinho. Ah, Tem que sim, só tem que qualquer se vinho, vinho, qualquer E eu pronto. vinho. faço um Vamos, brinde à nossa amizade, à isso, muito poesia, bom. a este momento vivido com intensidade, aos amigos que Muito, muito, muito. participaram. Muita gratidão. Legal, querido. Eu vou te mandar, Raquel, a conversa aqui
do chat, porque a conversa aqui foi intensíssima sobre seus poemas, É, Sim, sobre suas manda histórias. no que eu estava pensando que ela não leu. Então, não que ela estava li. Isso, falando, ou ela falava, ela exatamente. lia, né? É, Então, não eu vou li. mandar isso Tá? aqui para poder ela Ah, vai saber ser uma alegria. Quero as sim. Meu conversas que querida. rolaram aqui. Tá bom? Tá Raquel, bom. olha, foi uma alegria. Temos que continuar essa conversa de algum modo, né? Depois vamos falar sobre os épicos. Eu tenho essa demanda pessoal. Vamos trocar umas ideias. Queria te perguntar Interessante. algumas coisas e te mostrar algumas coisas também. E obrigado por essas 2 horas aqui que passaram assim, né? Verdade. Foi maravilhoso. Num Agradeço sopro, muitíssimo. né? Até Obrigado, um uma outra beijo. oportunidade. Que alegria te conhecer, que alegria te conhecer. Depois de tantos anos te Igualmente. lendo, assim, né? Esparsamente, mas lendo já sempre, já uns bons anos que eu te leio, mais de 30 eu acho, né? E que eu venho te acompanhando, né? Que bom E saber disso, Nuno. Muito poder te obrigada. conhecer agora E foi que bom maravilhoso. estar na Estação das Letras, Suzana. Muito bom. É, Legal. Chegou esse dia. Ótimo. Obrigada. Chegou sim. É isso aí. então, Raquel, agora, estação. Suzana, agora é contigo. Agora é comigo. Também esse É, fechamento também. Cumpre-me. Cumpre Encerrar. me dizer. Raquel, queria te agradecer em nome da Estação das Letras, essa colaboração com o nosso projeto, que já tem. Quanto tempo tem o Concerto, Tati? 20 anos, né? Olha, se 20 não tem anos. 20, tá chegando já. Se não tem 20, já tá bem próximo. Tá. Ah, E obrigada pelo digital, trabalho da digital Tatiana, são né? cinco Na já. Ah, que parte isso? Né? técnica. E, de fato, assim, é um momento para nós assim especial, porque, diferentemente de outros eventos de poesia, né? A gente dedica a um poeta, no máximo dois, às vezes, né, Nuno? Mas, É, assim, a um poeta e para a gente entender o percurso dele. Por isso que nós chamamos de concerto, né? é, É o percurso, é para que a gente consiga conhecer melhor um poeta, né? E, consequentemente, divulgar. Eu queria que você dissesse onde a gente pode encontrar os livros, para quem está ouvindo você pela primeira vez, né? Se você puder dizer aí onde você tem alguma livraria, enfim, até Sim. virtualmente, né? Porque hoje Todas as as vendas minhas são possíveis. crônicas, elas são primeiro colocadas no blog do Alex. É só procurar blog do Alex que vai achar. No Tá. site da Academia Cristã de Letras também. Temos todas as crônicas por lá. E podem entrar em contato comigo pelo raquelnaveira@gmail.com, tá? Uhum. Tá, legal. Então é isso. Mas assim, os livros a gente encontra ou só na estante virtual? Encontra as meninas, Ah, Menina os dos Olhos, por livros exemplo, que é um. seriam assim, procurar nas editoras, ou Ah, hoje em nas dia a gente editoras. procura Tá. na editora não, na estante virtual a gente procura, Uhum. tem tudo, né? Nós chegarmos ao sebo hoje é um momento da grande popularização do nosso trabalho, né? Eu amo os sebos. Então, assim, nos sebos ou nas editoras, Estante realmente. virtual é onde você consegue ser mais ou Tudo, menos eterno, é verdade. Amo os não é? sebos. Aham. Raquel, obrigada, obrigada a você, gente, na noite de sexta-feira. Eu acho que choveu, parece, né? A impressão É, que eu tive uma hora que daqui choveu não. aqui no É, Rio, não sei, é. houve um barulho aqui. Mas, enfim, Mas estamos de alma lavada, isso estamos é o de que alma importa. lavada. Ótimo, olha Ai, querida. a que bom estar com paisagem. vocês. Beijo Muito bom. grande. Beijo Muito grande. obrigada pela Peraí, presença mas de todos. Fala, vamos Obrigada. aproveitar, Nuno. Suzana, Suzana, Ah, vamos ah. aproveitar e falar do próximo Vamos concerto, que falar, vai sim. ser presencial por uma circunstância especial, né? Nós vamos Diga participar, o aí. concerto de poesia vai participar do Festival das Livrarias, que vai acontecer entre os dias 3 e 6. É de quarta a domingo,
todas as livrarias vão ter eventos e tal, e a estação está promovendo uma leitura presencial, um concerto de poesia no dia 6 às 16 horas, na livraria Alento, aqui no Flamengo, tá? Então, para quem estiver no Rio, tá? Estejam lá. A gente vai tentar gravar, né? Não, 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 gravar não. Nós vamos, não contavam com a minha astúcia, como diria o Chapolin Colorado. Sim. O que que vai acontecer? Vamos ter a transmissão ao vivo. Vai ter transmissão ao vivo, Transmissão ao gente. vivo, isso, Que né? maravilha! Que Em maravilha! quase todas as redes televisivas, via YouTube, claro, via E YouTube, YouTube, tá? Que beleza, tá? né? E, Então, e eu acho que esse vai ser um dos primeiros concertos que a gente vai é, voltar a fazer ao vivo, que ele sempre foi. Na pandemia passou para ser virtual, e agora a gente está fazendo uma aliança com a Livraria Alento aqui no Flamengo, tá? Então vocês vão acompanhar, vamos estar juntos, né? Vamos ver. Acho que é um dos primeiros e a gente vai ver se dá certo e vai continuar, de repente, a fazer. tem que equilibrar, porque há poetas, né, fora Não, do pois é, Rio, a então a gente ideia tem é que fazer um mês virtual e é, um mês mês presencial. presencial, aproveitar a Presencial passagem para poder de encontrar as pessoas, né, também. É É, muito bom. e aproveitar a passagem de poetas de fora pelo Rio para articular, Isso, vamos ter o que cara está fazer essa vindo, está articulação. aqui, a gente pega e leva lá. Acho que isso é uma Isso é, coisa boa também, tá? é. Você já tem, Tá já, bom. Amanda, já prepara aí para vir para fazer um presencial aqui, viu, querida? Tá vendo só? Também Dilson e Raquel, em algum momento, também voltar ao concerto presencialmente, tá? Ah, vai ter esse momento também. Vai ser um prazer. Legal, querida. Um beijo grande. Beijo para Beijo. Mônica, que ela falou, a gente não se conhece pessoalmente, né, Mônica? E ela, enfim, foi aqui de uma gentileza tão grande. Para todo mundo, tá? Beijo grande. Beijo. Até a Beijão. próxima. Raquel, obrigado mais uma vez. Tchau, Tchau, tchau. Beijo. tchau. Beijo enorme. Tchau, tchau. Olha aí. Tchau.